Olá, amigos e irmãos na fé e visitantes do canal. Vamos a mais um estudo em torno de uma profecia do Redentor, o Messias. A parábola da figueira, tema deste estudo. Que o eterno Criador dos céus e da terra nos abençoe grandemente neste estudo, com a sua compreensão, a sua inspiração e o entendimento que vem do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, no nome de Yahushua HaMashiach, o Messias de Nazaré. No livro de Matitiyahu, capítulo 24, dos versículos 32 ao 36, está escrito: Aprendei, pois, da figueira sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração, sem que todas essas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Aqui temos o nosso Messias Salvador, o único Messias e verdadeiro ungido, enviado da parte do Pai como Filho que se fez carne, falando sobre o tempo do fim. E neste contexto, ele se refere a Israel como nação, e Israel como localização também. Porém, ele aponta coisas que ocorreriam, não somente para as pessoas que vivem em Israel, mas também outras nações saberem destas coisas que ocorreriam. No versículo 32, ele nos orienta: aprendei, pois, da figueira sua parábola. Por isso vamos estudar a parábola da figueira. E ele diz: quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Porque quando a figueira é uma árvore frutífera, típica da terra ou localização de Israel, ela chegava a dar suas folhas e seus frutos, já estava próximo o verão já estava à tona, pronto para começar. Porém, ele fez uma parábola, querendo dizer, profeticamente, outra coisa. Ele estava mostrando aqui, nesta parábola da figueira, que a localização de Israel, ou Israel, no geral, e principalmente como nação, na localização onde é a terra de Israel hoje, ele está mostrando neste contexto que aquele local representa uma figueira também. Ele é simbolizado como uma figueira, o Estado de Israel, colocando assim Israel como uma figueira, ou uma figueira representando o Estado de Israel. Temos no capítulo 27 do livro de Provérbios, no versículo 18, sabedoria que o Eterno deu ao rei Salomão. Esse versículo nos traz o seguinte sobre a figueira: o que cuida da figueira comerá do fruto dela, e o que vela pelo seu senhor será honrado. E o que vela pelo seu mestre será honrado. Seria uma melhor tradução neste contexto aqui. O que cuida da figueira comerá do fruto dela, e o que vela pelo seu mestre será honrado. Aqui entendemos uma representação de Israel e dos benefícios da nação de Israel. Lembrando que o Messias mesmo disse que a salvação vem dos Yahudim, ou seja, dos judeus ou hebreus.
Aqui temos então entendimento sobre a simbologia da figueira, representando o Estado de Israel. E ele disse que quando esta figueira brotasse e desse suas folhas, estaria próximo o verão, representando o Estado de Israel. Mas o que significa isto? Israel, desde a invasão do general Tito, em 70 depois do Messias, no ano 70 aproximadamente, o general Tito e suas tropas, isso é história, sabemos que ocorreu, é um fato. O general Tito e suas tropas entraram em Jerusalém, queimaram a cidade e destruíram o templo. Daí então, a nação de Israel, seus cidadãos, ficaram desgarrados no mundo, gerando assim uma migração de vários hebreus, ou Yahudim, que trocaram para a palavra judeus, fazendo com que eles migrassem para outras nações, outros países. E deixando a terra de Israel, e principalmente Jerusalém, por séculos e séculos, como terra de ninguém. Aí no ano de 1947, foi aprovado uma partição daquela terra. Na verdade, foi fundado o Estado de Israel em 1947, novamente, onde a ONU dividiu a área, que colocaram o nome de Palestina, porém no original é Terra de Israel, porém colocaram o nome de Palestina para dividir parte da terra para os árabes e parte da terra para os judeus, ou hebreus, surgindo assim uma guerra civil entre ambos os povos, judeus e árabes. A intenção era criar dois estados, um estado de Israel e um estado palestino ou árabe. Porém, os árabes não aceitaram isso, entrando em conflito com o povo de Israel, gerando guerras ou uma guerra civil. Somente em 1948 declararam o nascimento da nação de Israel. Porém, o Estado de Israel nasceu verdadeiramente em 1947, quando eles decidiram e concordaram assim, em uma reunião de 56 países presentes, onde 33 países concordaram, votaram a favor do Estado de Israel. Porém, proclamaram em 1948, sendo assim, para o mundo, o nascimento do Estado de Israel. Aqui tem o edital do jornal publicado na época, com a seguinte frase: nasce o Estado de Israel. O Estado de Israel nasce em 14 de maio de 1948, pois foi quando proclamaram, e para o mundo realmente foi o nascimento do Estado de Israel, da figueira, onde o nosso Salvador falou que quando a figueira brotasse, Israel, e desse suas folhas, estaria próximo o verão. Vamos procurar entender o que significa, ou significam essas palavras, porque Israel representa a figueira, mas ele diz quando ela brotasse, ou seja, quer dizer que Israel ou a figueira já existia, mas quando ela brotasse, aí é quando surge o Estado de Israel. Porém, sabemos que isto já tinha sucedido em 1947. Em 1948, ou 14 de maio de 1948, foi a proclamação, quando eles proclamaram o Estado de Israel. Além disso, se conseguirmos realizar nosso plano, a cidade de Tel Aviv será bombardeada à noite por uma força aérea inimiga. Eles podem vir com força total e até agora não estamos preparados para tal ataque.
Também soubemos que as Nações Unidas querem rever sua decisão de 29 de novembro, pela qual nos concede a independência. Informamos todas as nações envolvidas que consideramos a decisão original irrevogável. Portanto, nós, membros do Conselho Popular, reunidos aqui no último dia do mandato britânico, em virtude do nosso direito natural e histórico e pelo poder de resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, declaramos o estabelecimento do Estado de Israel. Um tempo. Os Estados Unidos da América têm orgulho de ser a primeira nação a reconhecer o novo Estado de Israel. Vimos agora a cena de um filme intitulado A Sombra de um Gigante, onde mostra a declaração da independência do Estado de Israel. Filme antigo, estrelando dois atores bem conhecidos como Yul Brynner e John Wayne. Filme interessante que eu indico a vocês se quiserem assistir, e que retrata a guerra de 1947 e 1948, com a declaração do Estado de Israel. Mas foi em 1947 que as nações decidiram sobre o Estado de Israel. Para provar que ocorreu realmente em 1947, eu tenho outro edital aqui do jornal da época, e na parte superior aqui do lado esquerdo temos o nome Jerusalém e embaixo a data, marcando 30 de novembro de 1947. E embaixo temos a frase dizendo e afirmando que foi aprovado essa divisão ou partição da terra. Aí temos o entendimento e a revelação e cumprimento dessa passagem do Messias, de quando a figueira brotou, ou Israel brotou. Mesmo com o surgimento da figueira ou do Estado de Israel, foi decidido pela ONU, a pedido do Reino Unido e demais nações que estavam na reunião para esta votação do Estado, foi decidido por eles essa partição, porém deixando internacionalizadas as cidades de Jerusalém e Belém. E assim, em 14 de maio de 1948, depois da proclamação da independência do Estado de Israel, as guerras, que eram guerras civis entre os cidadãos, passaram a ser guerras entre as nações árabes contra a nação de Israel, onde o Haganá, que em hebraico significa defesa, que é a organização paramilitar israelense, onde já enfrentava e combatia a ocupação britânica na área que chamam por Palestina, eles passaram a enfrentar de frente
as nações árabes em guerra. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, dos versículos 28 ao 33, o nosso Salvador, ele também está falando da parábola da figueira. Na verdade, foi um momento único, porém, o apóstolo Mateus, ou Matitiarro, traz de uma forma, com algumas palavras, e o apóstolo Marcos traz a mesma parábola, porém com as suas palavras ou outras palavras, né? Vamos ver conforme o Evangelho de Marcos. Da figueira, pois, aprendei a parábola, quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas. Sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração, até que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quanto, porém, ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Aqui temos novamente, na versão do Evangelho de Marcos, a parábola da figueira, onde o nosso Salvador foi o orador. E no versículo 28 ele também traz a mesma orientação do início da parte que lemos no Evangelho de Mateus. Ele diz, da figueira, pois, aprendei a parábola. Essa é a orientação do Messias para aprender a parábola da figueira, analisar, estudar ela. Essa é a orientação direta dele. Ele exorta, aprendei a parábola da figueira. Quando o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabemos que está próximo o verão. No Evangelho de Mateus temos o termo brotar, ou quando surge, né? Quando a figueira brota, que dá a entender ser o surgimento do Estado de Israel novamente. Porém, a parte que diz, quando o seu ramo se torna tenro e brota folhas, o que será que significa isto? Significa que depois de 1947, 1948, o Estado de Israel cresceu como nação, prosperou, passou a ser exemplo para todas as outras nações em suas descobertas científicas, agrícolas, tecnológicas. Passou a dar realmente folhas, brotou folhas e frutos. Daí temos o significado do que é ou representa a figueira brotar e dar suas folhas ou frutos. Que é Israel nascendo como nação, como Estado novamente, e prosperando, dando seus frutos, brotando as suas folhas. Aí no versículo 29 de Marcos, capítulo 13, temos, assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. E no versículo 30 temos, em verdade vos digo que não passará esta geração, até que todas essas coisas aconteçam. O nosso Salvador, ele traz a atenção a todos aqueles que creem nele e na sua mensagem. Porque todas as coisas que ele falou que aconteceria, acontecerá, sem que termine a geração que comprovou, ouviu estas coisas acontecerem. Ele não está falando para marcar a data, o dia e a hora em que ele virá. Pois ele disse no versículo 32, quanto porém ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho senão o Pai. Ele está falando neste contexto. Mas a chave do versículo é para determinar e vigiar quanto ao tempo que está próximo, que está às portas. Próximo o quê? O verão. Isso é saber que está próximo o verão. É o que significa saber que está próximo o verão. É que está próximo a sua vinda. Não o dia e a hora, como ele falou.
mas que está próximo o verão, ou o momento da sua vinda, e de todas as profecias que há de se cumprir. Por isso ele disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não haverão de passar. E no versículo 33 temos ainda uma outra exortação. O Messias ele diz: olhai, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. O Messias, o nosso Salvador, louvado seja, ele nos orienta a estar atento a esta parábola, a parábola da figueira, e vigiar, porque não sabemos o momento da sua vinda, ou o momento que se cumprirão todas as suas palavras, pois passará o céu e a terra e as suas palavras não haverão de passar. Ele disse que a geração que testificasse a figueira brotar, não passaria essa geração sem que todas as coisas acontecessem. Então ele diz: olhai, vigiai, estudai, pois, a parábola da figueira. No nome de Yahushua HaMashiach, que o Eterno abençoe grandemente nosso entendimento e este estudo e ministração da sua palavra, desta sua parábola. No nome de Yahushua, o Messias ressurreto de Israel. Amém. Vamos ler uma escritura que está escrita no livro de Marcos, no capítulo 13, versículo 28 ao 33, onde está escrito: da figueira, pois, aprendei a parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quando, porém, é o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Temos aqui o nosso Redentor, o Salvador, o Messias, falando sobre aquelas pessoas que teriam visto ou veriam a figueira brotar. Esta parábola da figueira ocorrer, literalmente. Ele diz no versículo 30 do capítulo 13 de Marcos: em verdade vos digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Ele diz que verdadeiramente todas as pessoas que comprovaram, certificaram que esta parábola ocorreu, ele diz que esta geração não morrerá, não passará e nascerá uma outra geração, sem que todas as coisas que ele disse que tem que ocorrer, ocorram. É neste contexto que ele se refere a uma geração. Para aqueles que leem as Escrituras, leem a Bíblia de uma forma mais intensa, pode saber que no livro de Gênesis, ou Bereshit, em hebraico, no capítulo 6, versículo 3, o Eterno ali determina que a vida do homem seja de 120 anos. Porém, alguns viveram mais que 120 anos depois dessa passagem. Exemplo, Abraão, que é Abraão. Porém, esta determinação do tempo de anos de vida do homem, sendo 120 anos, é no contexto geral. Alguns viveram mais porque agradaram ao eterno Criador e por isso tiveram os anos de vida prolongados. Moisés, ou profeta Moshe em hebraico, ele viveu 120 anos. Porém, eu não vou ler essa escritura de Bereshit, capítulo 6, versículo 3. Depois você pode ler, mas o contexto é este: o Eterno determina 120 anos para o homem. Porém, a geração com tempo de vida que o Eterno Messias fala, no contexto da parábola da figueira, não é 120 anos.
é de 70 anos. Por quê? No Salmos 90, versículo 10, está escrito: a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, a medida deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Aqui temos uma revelação espetacular do Eterno nesta escritura do Salmos 90, versículo 10, sobre o tempo da vida ou de vida de uma geração, sendo a base de 70 anos. Isto depois da determinação de 120 anos, pois o homem antes de 120 anos vivia muitos anos. E depois, ou antes do início do dilúvio, ele diminuiu para uma escala de 120 anos. Já no Salmo 90 temos mais uma diminuição de 120 anos para 70 anos. Daí temos então a conclusão de uma geração ter o tempo de vida de 70 anos, porque é o que a Escritura mostra e revela. É o que a palavra do Eterno mostra e revela, que uma geração tem 70 anos. Então não são 50 ou 53 anos, como alguns teólogos dizem que é, ou poderia ser uma geração. Não é. Alguns estudantes da Bíblia ou das Escrituras podem deduzir que seja 40 anos uma geração, ou até mesmo algumas denominações e religiões. Porém, não é 40 anos o tempo de uma geração. A Escritura aponta e declara categoricamente que o tempo de vida é de 70 anos. Isto é o que a Escritura mostra. Quem será que tem mais prioridade? O que? Teólogos, religiões, homens, líderes de determinada seita ou organização religiosa? O que será mais importante? O que a Escritura Sagrada declara ou o que os líderes religiosos ou teólogos declaram? É só você comparar quem está mais correto ou de quem provém a verdade, né? Se é 50, 53 anos, 40 ou 70 anos, como diz a Escritura. Agora, o número 40, ele é profético, sim, mas não é o tempo que dura uma geração. 40 anos, para aqueles que acompanham ou estudam as Escrituras, sabem que o povo hebreu, depois que saiu do Egito, ele peregrinou 40 anos até que aquela geração que tinha pecado contra Moisés e contra o eterno Criador tivesse passado ou terminado, pois foi dito que somente Josué e Caleb entrariam à terra prometida daquela geração que tinham pecado contra o eterno Elohim. O que quer dizer que aqueles que tinham pecado, eles não nasceram ali quando o Eterno determinou o juízo de que as pessoas, a não ser Josué e Caleb, não entrariam à terra prometida ou conquistariam a terra prometida. Somente os jovens. Aí você pode verificar na história a idade das pessoas. Quando eu digo que não nasceram ali, porque uma geração não tem 40 anos. Porque senão teriam que ter nascido ali para ter 40 anos uma geração. E quando eles pecaram, eles já eram adultos. Eles já possuíam sua certa idade, aproximadamente de 30 anos. Consequentemente, mais 40 anos, que foi o tempo que eles peregrinaram, aí temos 70 anos. Foi quando acabou e terminou aquela geração e morreram. Aí temos os 40 anos, que é o tempo, o período de transição para terminar uma geração.
tempo de transição de uma geração a outra, pois já existia ou existiam pessoas na idade aproximadamente de 30 anos que depois que pecaram viveram 40 anos, onde nasceram outras pessoas até 20 anos, né? Como está escrito. E daí então essas pessoas se perderam nos 40 anos, totalizando aí aproximadamente 70 anos, que foi o tempo total, ou os 40 anos depois que pecaram, para serem extintos ou morrerem. Daí então passar a existir a nova geração. Consequentemente, logicamente, temos que é o tempo de transição de uma geração a outra. Não é o tempo de vida de uma geração, que é 70 anos, mas o tempo de transição de uma geração a outra, biblicamente, foi 40 anos, conforme essa passagem dos Hebreus. Daí então podemos fazer a pergunta, mas o que tem a ver com a parábola da figueira? Tem tudo a ver, pois no versículo 30, no livro de Marcos, nós temos o nosso Messias Salvador, o único, dizendo: em verdade vos digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam, até que todas as coisas que ele falou acerca da figueira ocorram. Quando a figueira brotar, ou brotasse, e desse suas folhas, estaria próximo o verão, ou todas as coisas que teriam que ocorrer, ocorreriam, pois no versículo 31, ele também diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Aí temos então, desde que a figueira Israel brotou, de 1947 a 2017, um período de 70 anos. Contando de 1948 a 2018, também um período de 70 anos. Consequentemente, seria o tempo de vida de uma geração de 70 anos. Estou dizendo que termina nesta geração? Não, pois também temos o período de transição de geração de 40 anos, onde termina uma e já existe outra. Outra, a qual são os escolhidos eleitos para entrar à terra prometida. Sendo que temos exceção ou exceções, como Josué e Caleb, que passaram de certa idade naquele contexto hebreu da profecia para os hebreus e puderam entrar à terra prometida. Temos aqui então algo profético, uma revelação realmente profética das escrituras sagradas. Um fato é que o ano 5777 é o ano hebreu, conforme o calendário hebraico, para o povo judeu, ortodoxo, messiânico também. Mas chama a atenção para focar os judeus ortodoxos, porque eles não receberam o Messias de Nazaré como o ungido, ou o Messias prometido nas Escrituras. Porém, utilizando a Torá e os fatos que ocorreram com Israel, eles também possuem este entendimento quanto ao ano de 2017, que corresponde ao ano 5777, onde conclui aí 50 anos, desde a Guerra dos 6 Dias, em 1967, sendo então um ano profético também, onde se inicia em setembro e outubro de 2016 e termina em setembro de 2017, o ano 5777 do calendário hebreu, que será o ano de jubileu, ou ano 50, conforme está escrito no livro de Levítico. E também
o ano 2016, onde foi o ano que corresponde a 49 dias de anos, ou 49 anos, conforme a profecia de Levítico, o que vamos estudar no próximo vídeo. O que isso tem a ver com a parábola da figueira? Tem tudo a ver, porque também na profecia do livro de Levítico temos a palavra que indica o avivamento e a orientação que o Salvador falou na parábola da figueira para vigiar e olhar, estudar, pois, esta parábola. No livro de Matitiahu, capítulo 24, está escrito, dos versículos 32 ao 36, aprendei, pois, da figueira sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração, sem que todas essas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Aqui temos nosso Salvador, o Messias de Israel, em sua primeira vinda como Cordeiro que tira o pecado do mundo, em sua simplicidade como homem, o Filho do Homem, falando da figueira e de que a geração que visse estas coisas ocorrerem verdadeiramente não passaria sem que todas as coisas se cumpram. Ou seja, a geração que testifica da figueira brotando e dando as suas folhas, esta geração não passará sem que veja todas essas profecias que ele falou sendo cumpridas ou cumpridas em sua totalidade. Assim disse o Messias de Israel. Está escrito essa palavra. E essa palavra é falada, é explicada outra vez, através do seu Santo Espírito, Ruach HaKodesh, através dos seus escolhidos, dos seus eleitos, das duas casas de Israel. E quais são as duas casas de Israel? Sabemos pela própria Escritura que existem duas casas. A casa de Judá, que em hebraico é Yahudá, e a casa de Israel, que compõe as outras 10 tribos que percorreram ou peregrinaram todo o globo, ou toda a terra mundialmente. Falamos que este ano de 5.777, conforme o calendário hebraico, ou 2017, no calendário gregoriano, porém se termina em setembro, quando conclui o ano 777, ou 5.777. Eu falei 777 porque o hebreu ele costuma dizer que é o ano 776, 777, tirando a parte que corresponde ao número de milênio. Porém, é sabido de todos eles que eles estão se referindo ao ano 5.776 ou 5.777. Para você que não sabia este termo entre os hebreus, agora está sabendo que quando se fala 777, 776, está se referindo também ao ano com seu milênio, 5.777, 5.777.
1976. Foi dito no estudo que este ano de 2017, que também corresponde ao ano 5.777, conforme o calendário hebraico, foi dito que este ano é um ano também comemorado como o ano de jubileu, o ano 50. Por quê? Porque está estabelecido no livro de Levítico, capítulo 25, dos versículos 1 ao 17, assim: Disse mais o Eterno a Moisés no Monte Sinai: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, a terra guardará um sábado ao Eterno. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Mas no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Eterno. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O nascer de si mesmo da tua cega não cegarás, e as uvas da tua vide, não tratada, não vindimarás. Ano de descanso solene será para a terra. Mas os frutos do sábado da terra vos serão por alimento, a ti e ao teu servo, e à tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado, e aos animais que estão na tua terra. Todo o seu produto será por mantimento. Também contarás 7 sábados de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias dos 7 sábados de anos serão 49 anos. Então, no 10º dia do 7º mês, farás soar fortemente a trombeta. No dia da expiação, farei soar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus habitantes. Ano de jubileu será para vós, pois tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Esse ano 50º será para vós jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das vides não tratadas. Porque é jubileu, santo será para vós. Diretamente do campo comereis o seu produto. Nesse ano do jubileu tornareis, cada um a sua possessão. Se venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou comprardes da mão do vosso próximo, não vos defraudareis uns aos outros. Conforme o número de anos, desde o jubileu, é que comprarás ao teu próximo. E conforme o número de anos das colheitas, é que ele te venderá. Quanto mais forem os anos, tanto mais aumentarás o preço. E quanto menos forem os anos, tanto mais abaixarás o preço, porque é o número das colheitas que ele te vende. Nenhum de vós oprimirá ao seu próximo, mas temerás o teu Elohim, porque eu sou o Eterno, vosso Elohim, vosso Criador. Aqui temos a descrição dos anos que correspondem ao 50º ano, que é o ano 50, ou ano de jubileu, que também entendemos como o dia ou ano de Pentecostes, ou de avivamento, conforme ocorreu também no livro de Atos, capítulo 2, com os apóstolos. E também está testificado no livro de Joel sobre que ocorreria este avivamento. Temos no versículo 3 do livro de Levítico, capítulo 25, está escrito: 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos.
Versículo 4. Mas no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Eterno. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Este dia de descanso, o sábado, corresponde também ao ano 5776, ou ano de 2016, que é quando completa 49 anos, desde a Guerra dos 6 Dias, que ocorreu em 1967, completando assim esta palavra profeticamente, conforme o versículo 8, onde está escrito: também contarás 7 sábados de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias dos 7 sábados de anos serão 49 anos. Então temos aí 49 anos desde que o Estado de Israel entrou em guerra ou em conflito na área que corresponde ao Sinai com o Egito e a Síria, onde outras nações como Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Argélia e Sudão apoiaram o Egito e a Síria contra Israel. Países árabes, todos os países árabes, contra Israel nesta Guerra dos 6 Dias, em 1967, onde Israel triunfou e descansou no 7º dia, justamente como é ordenado e é estatuto para que guarde o sábado e descanse neste dia, como assim também o Criador criou todas as coisas em 6 dias, criou o 7º dia também para descanso. A guerra sucedeu em 6 dias, e no 7º dia eles triunfaram, foi concluído com o triunfo de Israel, e eles descansaram. Desde então, eles conseguiram mais uma parte da terra para Israel, que outrora era ocupado pelo Egito, fazendo assim um aumento da localização do Estado de Israel. Consequentemente, desta terra que eles tomaram posse, pois no versículo 2, o Eterno diz aos filhos de Israel, no versículo 2 de Levítico capítulo 25, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, a terra guardará um sábado ao Eterno. Temos aí então uma parte do comprimento da terra prometida, que é toda aquela área de Israel, junto com o Sinai também, que em 1967 Israel como nação tomou do Egito, aniquilando as tropas árabes egípcias que ocupavam ali a região do Sinai, cumprindo assim esta profecia de que assim se contaria desde aquele tempo ou daquele momento em diante também esta sequência de anos proféticos. E desde então, desde 1967, desde a Guerra dos 6 Dias, até 2016, ou o ano 5776, temos os 49 anos. Sendo o ano de 2016, ou 5776, um ano de descanso que o Eterno disse
no versículo 3 e 4, que em 6 anos semearia a sua terra, mas no 7º haveria descanso. Esse 7º ano, como ano de descanso, também foi o ano de 5.776 ou 2016, seguido do ano 50º, que também é um ano profético, ou o ano 50, conforme o versículo 10 do livro de Levítico, capítulo 25. E no versículo 10 está escrito: e santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus habitantes. Ano de jubileu será para vós, pois tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Temos aqui profetizado pelo próprio Criador, pelo próprio eterno Criador dos céus e da terra, através do seu profeta Moshe, em hebraico, que quer dizer, ou é mais conhecido como Moisés no Ocidente. Temos profetizado pelo próprio Eterno seus anos proféticos e como seu povo deveria e deve proceder. Esta revelação desses anos proféticos, que era para ser seguido, eram para ser cumpridos, desde quando foi ordenado, tem a sua renovação a partir do ano 1967, ano em que Israel, por um milagre, como Davi venceu Golias, Israel venceu várias tropas inimigas de etnia árabe. Mesmo em minoria, Israel triunfou contra todas estas nações de etnia árabe, sendo assim um milagre, a exemplo de Davi, que venceu Golias. Humanamente falando, Israel não teria nenhuma chance contra todas aquelas nações árabes. Porém, existem relatos de que o próprio Criador, que zela por Israel e o ama, tem relatos que dizem que ele mesmo ajudou de forma milagrosa o exército de Israel. Vejamos um trecho de um documentário. De Israel, existente há vários séculos enquanto povo, mas há menos de 2 décadas como uma nação moderna, conseguiu de alguma forma uma das mais surpreendentes vitórias militares de todos os tempos. Em 1967, durante apenas 6 dias, Israel venceu as forças inimigas cuja superioridade numérica era de 2-1. Essa vitória inusitada teria sido resultado de uma estratégia militar superior ou havia outra coisa envolvida? Seria possível que alguma coisa na história dessa nação tivesse mudado a balança a favor de Israel? Dada a moderna tecnologia militar, como seria possível tal vitória milagrosa? O atual tumulto no Oriente Médio seria um resultado direto dessa vitória? E poderia, talvez, estar preparando o cenário para que a história se repetisse?
A vitória de Israel na Guerra dos 6 Dias foi uma genialidade militar ou poderia ter sido um milagre profetizado nos segredos milenares da Bíblia. Como vimos neste pequeno documentário, temos aí evidências de que pessoas viram ou viveram sobre livramentos sobrenaturais ou que realmente existiram livramentos milagrosos por parte do Criador a favor de Israel naquela guerra dos 6 dias. Sendo que no 7º dia, aleluia, Israel foi o vitorioso e descansou conforme as Escrituras. Aleluia, louvado seja o nome do Eterno. Pois todo aquele que abençoar Israel será abençoado, e todo aquele que amaldiçoar a Israel será amaldiçoado. Esta é a bênção da primogenitura. Sendo assim, esta bênção, ela cobre todo Israel, que corresponde às 2 casas de Israel. A casa de Judá, que está em Jerusalém, e a casa de Israel, que são as outras 10 tribos que percorreram todo o mundo. Alguns voltaram já para a terra de Israel, porém a maioria ainda não. Existem aqueles também que nem sabem que são casa de Israel. Aleluia! Porém, o Eterno estará chamando o seu povo de volta à sua terra e principalmente de volta à fé no seu Elohim, no seu Criador, no seu Salvador, entendendo que o Messias prometido nas Escrituras já veio e ele pertence à tribo de Yahudá e esteve lá entre eles, na tribo de Yahudá. Porém não o reconheceram, o mataram, mas ele ressuscitou em um corpo imortal e glorificado. E em breve voltará como o leão da tribo de Yahudá. Pois quando ele veio em simplicidade e não o reconheceram, o mataram, ele virá outra vez, quando digam, bendito é o que vem, no nome do Eterno. Aí sim ele virá, como o leão da tribo de Yahudá, porque é desta tribo que ele pertence. Porém, desta vez que ele voltar, como leão da tribo de Yahudá, ele virá com poder e grande glória. Ele não virá em simplicidade outra vez, como naquele tempo que o mataram, mas virá com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. Da mesma forma que ele subiu, ele virá, porém com muito mais glória de quando ele subiu. Ele virá outra vez, com poder e grande glória. O grande glória é que a glória com que ele subiu será de forma grandemente vista por todo o mundo. Por isso está escrito no livro da Revelação que todo olho verá, pois ele virá do Chamaim, do céu. Chamaim, em hebraico, é céu. Ele virá do céu, sobre as nuvens, com poder e grande glória. E todo olho verá. Assim que se cumpram todas as profecias que ele disse que se cumpriria na parábola da figueira. Assim como vimos nesses estudos sobre a parábola da figueira.
Consequentemente, desde a Guerra dos 6 Dias, 1967, até 2017, temos aí os 50 dias, ou 50 anos proféticos. 50 dias porque, profeticamente, um ano corresponde a um dia. Ou seja, então, são 50 anos proféticos. Entendendo assim, temos aí a certeza de que o Evangelho voltará a Israel. Porém, testificando que o Messias já veio em simplicidade e voltará outra vez, mas com poder e grande glória. E serão salvos todos aqueles que confessarem o Messias de Israel, o verdadeiro Messias, aquele que veio em simplicidade, morreu e ressuscitou em um corpo imortal. No nome de Yahushua, o Messias, único e verdadeiro Messias. Vamos ler a escritura do livro de Marcos, capítulo 13, dos versículos 28 ao 33, onde está escrito: Da figueira, pois, aprendei a parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração, até que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quanto, porém, ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Temos aqui o Redentor de Israel, o Redentor dos gentios, o Messias de Nazaré, o único e verdadeiro Messias, prometido nas Escrituras. Não existe um outro corpo mortal que seja ou cumpra a profecia de ser o Messias, a não ser aquele que nasceu da Virgem, cresceu, morreu e ressuscitou em um corpo físico e imortal. Este é o Messias de Nazaré, que a maioria conheceu por nome de Jesus, porém no original hebraico é Yahushua, pois na sua língua, que é o hebraico ou aramaico, não existe a letra J, nem as fonéticas Já, Jé, Ji, Jó, Ju. Por isto, quando o anjo falou a Maria que ela teria um filho e o chamaria de tal nome, ele não falou Jesus como está nas traduções da língua portuguesa. Ele falou na língua dela. Isso é óbvio. E, consequentemente, ele falou um nome só. Ele não falou variações de traduções como existem atualmente. Para você entender de uma forma mais ampla, no grego é Iesos, no latim é Iesus, no português é Jesus, no espanhol é Jesus ou Jesucristo, e assim vai, e assim por diante. Existem outras traduções para cada raça e língua. Porém, quando o anjo falou a Maria, ele falou quantos nomes? Quantos nomes o anjo falou a Maria? Ele falou várias traduções assim? Porque se for pelas traduções, não é um nome, são vários. Isso é fato. Consequentemente, ele falou um nome só a Maria, e foi na língua dela, onde que não tem a fonética G.
com JI. Dá a entender que foi um nome totalmente com fonética hebraica e aramaica. Porém, o foco deste estudo não é sobre o nome ainda, mas sobre a figueira. Tema intitulado A Parábola da Figueira. Aqui temos o nosso Redentor falando deste tempo que a figueira brota das suas folhas e mostra que o verão está próximo, que as coisas para ocorrer estão próximas de ocorrerem, para que todas as coisas que ele prometeu nas profecias se cumpram. Em versículo 30 ele diz: em verdade vos digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. No 31 ele segue dizendo: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Por quê? Porque todas as profecias serão cumpridas. O céu será enrolado como um pergaminho, conforme está em Apocalipse. Os poderes dos céus serão abalados. A terra tremerá em terremotos e em um grande terremoto. Mas as palavras do Messias continuarão. Este é o recado do Messias para aqueles que creem nele e observam as Escrituras, porque o tempo está próximo, conforme Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Este estudo é a quarta parte do vídeo do tema intitulado A Parábola da Figueira. No vídeo anterior, parte 3, vimos sobre o ano 50º, ou ano 50 de jubileu, que também significa ano de avivamento, de Pentecostes, na nova aliança. Vimos que conforme a promessa e a palavra profética do próprio Criador no livro de Levítico sobre estes anos em que foi ordenado aos hebreus contar tanto os 7 anos como o 7º ano de descanso, que também é um ano sabático, como os 49 anos e o ano 50º, que é o ano 50, que ocorreu e foi cumprido também desde a Guerra dos 6 Dias, onde eles tomaram a terra, como também está na Escritura, que eles tomaram a terra que foi prometida a eles, estava nas mãos dos egípcios no século passado. Eles tomaram, e desde então, desde 1967 até 2016, se cumpriram 49 anos, sendo então no ano de 2016, ou 5.776, conforme o calendário hebraico, foi o ano de descanso, o ano sabático. E este ano de 2017 é o ano 50, ou o ano 50º, como está escrito em Levítico. Assim está escrito, e assim é, pois o próprio Criador determinou. Porém, além de ser o ano 50º, também se completa uma geração, ou está se completando uma geração de 70 anos. E o nosso Salvador, ele nos chama a atenção para que saibamos que não passará desta geração sem que todas as coisas que têm que ocorrer, ocorram. Não é a vinda dele, mas o período em que vai se cumprir todas as profecias. Então, sucederá a vinda dele. Este tempo é o verão que ele falou, que saberíamos quando estivesse perto o verão,
ou este tempo determinado para todas as coisas. Outra revelação que também desemboca no ano de 5.777, que equivale ao ano 2017 para os gentios, é uma revelação sobre a palavra que está escrita no livro de Oséias, capítulo 6, versículos 1 ao 3, onde está escrito: Vinde e voltemos ao Eterno, porque Ele que nos feriu trará nossa cura. Ele que desferiu sobre nós seu castigo, atará nossas feridas. Em 2 dias nos reviverá, e no terceiro reerguer-nos-á, para que possamos viver em sua presença, e saibamos conhecer e reconhecer com ânsia ao Eterno, pois sua vinda é tão certa como o alvorecer, e será para nós uma bênção como a chuva que rega a terra. Eu li aqui na Bíblia hebraica, ou Tanar. A palavra Tanar quer dizer que é a Bíblia hebraica. Eu li na Tanar, ou no Tanar, que é a Bíblia hebraica, numa versão mais hebraica. Porém, vamos ver em uma versão traduzida também, que é mais conhecida. E em Oséias capítulo 6, ou Hoshea em hebraico, versículos de 1 ao 4 desta vez. Vinde e tornemos para o Eterno, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e nos latará. Depois de 2 dias nos ressuscitará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Eterno. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho que cedo passa. Aqui temos uma palavra profética sobre ressurreição dos mortos. No versículo 2 está escrito: depois de 2 dias nos ressuscitará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Quando diz que depois de 2 dias nos ressuscitará, está afirmando que no terceiro dia é que vai ocorrer a ressurreição dos mortos. Pois diz: ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Essa escritura não é somente para os hebreus, mas também para a casa de Efraim, que são os israelitas que se espalharam no mundo e muitos se tornaram gentios. E quanto a pessoas que realmente são gentios, eles foram enxertados na oliveira. Quem acompanha as escrituras ou analisa, examina as escrituras, entende este termo de ser enxertado na oliveira. Será um tema para um outro vídeo estudo. Porém, o ser enxertado na oliveira é porque Israel também representa a oliveira no Salvador. Porque o Salvador ele veio tanto para judeus como para gregos e qualquer tipo de raça de ser humano. E quando se diz que você foi enxertado é porque você não é um hebreu ou judeu de raça, mas pelo Salvador você faz parte da promessa. Pois ele mesmo disse que no último dia ressuscitará. A quem? Aos crentes nele, no Salvador, no Redentor. E no capítulo 6 de Oséias temos essa promessa, que depois de 2 dias nos ressuscitará,
Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Essa ressurreição não é a ressurreição do Messias, nosso Salvador. Realmente ele ressuscitou ao terceiro dia, como prometeu. Terceiro dia, literal. Porém, esse terceiro dia que ele está se referindo aqui, em Oséias, capítulo 6, versículo 2, seria o terceiro dia dos últimos dias, desde que o homem anda sobre a terra. Pois o Criador criou o mundo e todas as coisas em 6 dias, e no sétimo criou este dia para descanso. Por quê? Porque é a representação do período em que o homem andaria ou reinaria sobre a terra. Contando de Adão até o Messias, seriam aproximadamente 4.000 anos ou 4 dias. E de Adão até os dias de hoje, temos aí aproximadamente os 6 dias ou 6.000 anos. Porque desde o Messias até aos dias de hoje, temos aproximadamente 2.000 anos ou 2 dias. Daí está faltando um dia, que seria realmente o dia de descanso, ou milênio, que está prometido nas Escrituras, em Apocalipse, onde o leão da tribo de Judá reinará sobre a casa de Israel, a casa de Judá e Efraim, como um só Israel, e de lá governará todo o mundo. Este reino ocorrerá, e o que ele nos traz na parábola da figueira é que está próximo, pois disse no versículo 29, assim também vós, quando vedes sucederem essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Então temos aí esta orientação do próprio Salvador, o Messias, nos conscientizando que quando estivéssemos vendo essas coisas ocorrerem, saberíamos que está próximo, mesmo às portas. Para provar esta escritura do livro de Oséias, capítulo 6, dos versículos 1 ao 4, em que se refere ao dia em que serão ressuscitados ou viverão diante dele, do Eterno, para provar que este terceiro dia é o terceiro dia dos últimos dias, desde Adão até os dias de hoje. Vamos ler a escritura de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Eterno é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. O Eterno não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Eis aqui a revelação que o apóstolo Pedro, ou Kéfas, em hebraico, teve desta passagem também da antiga aliança, ou dos profetas da antiga aliança, que um dia para o Eterno é como 1.000 anos. 1.000 anos nosso aqui na terra equivale a um dia lá no céu com o Eterno. Ou um dia lá no céu com o Eterno equivale a 1.000 anos aqui na terra. Por isto que um milênio, o reino milenial do Messias é o 7º dia, o milênio de descanso, ou um dia para o Eterno. Daí temos a promessa do último dia, ou terceiro dia, porque os últimos dias são o 5º, o 6º e 7º dia. Dos últimos dias
que são o quinto, sexto e sétimo, o terceiro dia é o sétimo dia. Por isso está escrito que no terceiro dia viveremos diante dele. Aqueles que morrerem durante a grande tribulação e todos aqueles que morreram em tempos passados ressuscitarão e viverão diante dele. E no versículo 9 de 2 Pedro, capítulo 3, está escrito que o Eterno não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Porque é necessário que você entenda que o tempo está próximo, e se arrependa de seus pecados. Confesse o Messias de Nazaré como seu único e suficiente Salvador, para que não se perca, conforme esse ensino apostólico, porque o tempo está próximo, e muitos serão pegos de surpresa, por isso que ele disse que virá como ladrão na noite. Porém aqueles que saberão, entenderão que o verão está próximo, não serão pegos como ladrão na noite, pois serão chamados para a festa das bodas do Cordeiro. Temos aí mais um desembocar da profecia nestes anos em que estamos vivendo. Que, se você analisar, você vai ver que não tem como negar, pois está assinalado nas Escrituras. O Criador criou o mundo em 6 dias e criou o 7º dia. E este 7º dia foi um dia de descanso. Temos aí, conforme a própria Escritura revela, que 1000 anos é como um dia. Está escrito que o Eterno mostra o fim desde o princípio. Vamos ao princípio em Gênesis, ou Bereshit em hebraico. Ele criou o mundo e todas as coisas em 6 dias, e no 7º descansou. E de Adão até o Messias temos 4000 anos, 4 dias. E do Messias para cá, não se passaram 2000 anos? Que equivalem a 2 dias, ou seja, 6 dias. Está para iniciar, ou iniciando, o 7º dia, o 7º milênio. Porém, ele será realmente iniciado com a volta do Rei dos Reis, com poder e grande glória. Estamos nesse entrelace, ou transição, do 6º dia para o 7º. Será que completará o 6º dia este ano? Ano que vem? Não estou marcando a data do retorno dele. Porém, o 7º dia, ou 7º milênio, iniciará com o reino milenial do Mashiach, o Messias de Israel, conforme lemos nas Escrituras. Porém, antes que ele venha e inicie o 7º milênio, temos a promessa do avivamento, que também é o ano 50. E no livro de Apocalipse, capítulo 8, temos escrito no versículo 5: E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar, e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. O que o anjo fez, que o apóstolo Yohanan, ou João, descreve, que ele pegou o incensário. Que incensário é esse? Vamos ler no versículo 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro.
que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. No versículo 4 eu li aqui, subiu a presença de Deus, porque como está nesta tradução, porém em uma tradução hebraica seria a presença de Elohim, que quer dizer o Criador. E o anjo tomou o incensário. Esse incensário está cheio das orações de todos os servos, filhos, de todos os filhos e servos do Altíssimo, Eterno Criador, e do seu Messias, o nosso Salvador. Mas o que quer dizer isto? Quer dizer que todas as orações que já fizemos, de todos os apóstolos, de todos aqueles que foram remidos e lavados no sangue do Cordeiro, que se arrependeram, e também dos seus santos, de tempos passados, todas as orações dos seus escolhidos. Esses santos aqui não são santos de imagens de escultura, mas foram pessoas que viveram a Sagrada Escritura. Pessoas que foram lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, porque todos pecaram. Mas quando você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, você passa a ser santo, porque o Eterno, vosso Elohim, é santo. E o seu sangue é santo. E o que quer dizer? E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. O que quer dizer? Este é o avivamento, o ano 50 também. Ou o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, como o profeta Joel profetizou, que também ocorreu em Atos capítulo 2 com o apóstolo Pedro e os outros. É o derramar do Espírito Santo, com o fogo do Espírito Santo, fogo do altar, que vem dos céus, vem do trono do Eterno sobre a terra. E o que acontece quando estes profetizarem, conforme está escrito, haverá trovões, vozes, relâmpagos e terremoto, porque eles manifestarão o último derramar do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, conforme está profetizado no livro de Joel. E em Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro também diz que nos últimos dias isto ocorreria. O apóstolo Pedro naquele tempo tem a revelação dos últimos dias, que iniciou naquele momento com ele e com os apóstolos. Porém a profecia de Joel não se cumpriu totalmente com os apóstolos, se cumprirá neste tempo final. E esse mover do Espírito Santo não será para uma pessoa em particular, mas para as duas casas de Israel, Efraim e Judá, que também compõem as duas oliveiras. Por isso está escrito em Apocalipse capítulo 11 que as duas oliveiras ou as duas testemunhas terão poder e autonomia para falar juízos, decretar juízos sobre a terra, quantas vezes quiserem. Não será particular de uma pessoa, mas o Espírito Santo estará sobre todos aqueles que fazem parte das duas casas de Israel. Tanto que, no livro de Oséias, como lemos, no versículo 4 do capítulo 6, está escrito: que poderei fazer por ti, ó Efraim, e por ti, ó Judá? Porque vossa benevolência é evanescente, como uma nuvem matutina, e se evapora como orvalho. Eu li aqui no Tanar, que é a Bíblia hebraica. Porém temos na outra tradução o mesmo contexto. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como orvalho que cedo passa.
Vê? Como orvalho que cedo passa, que ocorre antes. E como a nuvem da manhã. Aqui vemos a glória do Eterno, no derramar do Espírito Santo, com a chuva seródia que rega a terra, sobre Efraim e sobre Judá, sobre as duas casas de Israel, sobre as 12 tribos de Israel, sobre os gentios que são enxertados na oliveira, e também sobre os hebreus que confessam o Messias como Cordeiro que tira o pecado do mundo, que veio e voltará como leão da tribo de Judá, leão da tribo de Judá. Ele veio em simplicidade e virá outra vez com poder e grande glória, quando clamarem e disserem: bem-vindo é o que vem, no nome do Eterno. Bem-vindo é o que vem, no nome de Yahu, porque ele veio no nome do Pai e manifestou-se como Filho Salvador, no nome de Yahushua HaMashiach, o Messias, o Redentor de Israel. Por isso que se diz: bendito é o que vem, no nome de Yahu, porque ele veio no nome de Yahushua, que quer dizer que o Eterno salva, o Eterno é o Salvador, que YHWH, Yod He Vav He, em hebraico, quer dizer que este nome salva, pois veio nele mesmo, feito carne, dizendo Shua, que é salvação ou salva, dizendo Yahushua, que o Eterno, Yahu, salva, que é ele mesmo, feito carne. E assim concluímos que, conforme Oséias, o profeta Hoshea, em hebraico, o apóstolo Pedro, Kefas, também o apóstolo João apontou para um avivamento com fogo do altar. O fogo do altar é o fogo do Espírito Santo. É a resposta às orações dos santos, que também ocorre no ano de jubileu, que é o ano 50, que desemboca no ano de 5.777, que também corresponde a 2017, onde teve seu início em 1967, na Guerra dos 6 Dias, completando assim um ano de jubileu em 2017, que também é 5.777, conforme o calendário hebraico. Temos aí também mais um cumprimento, que é o ano de jubileu, o ano 50, conforme o livro de Levítico, que lemos no estudo anterior, e conforme esta conclusão que o Eterno nos orientou a contar desde 1967 até os dias de hoje, realmente fazem 50 anos, que é o ano 50, onde todos os hebreus, judeus, messiânicos e não, vão comemorar. Messiânicos e não messiânicos, aqueles que confessam o Messias como Salvador e também aqueles que ainda o esperam, que não aceitaram aquele Messias em simplicidade. Todos estes vão comemorar o ano 50 porque está na Torá. Porém, bem-aventurados aqueles que já confessaram o Messias de Israel, aquele que veio como Cordeiro que tira o pecado do mundo. Concluo aqui então este tema intitulado A Parábola da Figueira. É um tema muito extenso, poderíamos estender mais o assunto, porém vou concluir aqui. Os irmãos que quiserem fazer pergunta, deixar comentários, deixem comentários, pois neste tema existem pontos importantes que podem surgir ou ser tema para outros estudos. Então, escutem bem, analisem bem, peguem a Bíblia, examine as Escrituras e, se possível, veja mais de uma vez esses vídeos e compartilhem, porque o tempo está próximo.
Deixem seus comentários sobre outros temas que podem surgir deste estudo. Analisem e façam as perguntas. Que o eterno Elohim, Criador dos céus e da terra, no nome de Yahushua, o Messias de Nazaré, vos abençoe em tudo, desde agora e para sempre. Amém. Até o próximo estudo.